Olá, turma! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que iniciamos na aula passada. Tivemos aí a aula no MIT, onde falamos sobre a heterogeneidade da população brasileira. Hoje nós vamos estar falando sobre população e trabalho. Vamos conhecer um pouco sobre a população economicamente ativa, a PEA, do nosso país. Vamos falar sobre o trabalho infantil, sobre a lei e constituição que garante a criança e o adolescente em período escolar, né, ao trabalho, dizer não ao trabalho. E vamos falar também sobre a permanência e o crescimento da mulher dentro do setor trabalhista, mesmo enfrentando alguns preconceitos, como a questão do baixo salário, a questão das demissões. Então vamos estar falando sobre o trabalho formal, o trabalho informal, sobre o desemprego de uma forma geral. Vamos conhecer um pouquinho aí sobre população e trabalho. Quem quiser acompanhar, no livro de vocês aí, na página 84. Então, a população economicamente ativa corresponde à população aí com idade superior, né, a 15 anos e inferior a 64 anos. Uma vez que esse período de 15 anos já é o período em que começa a inserir, né, o adolescente no trabalho, mesmo que de forma aprendiz, e até os 64 anos, que é a faixa etária tolerável de trabalho do nosso país. Segundo o IBGE, o crescimento da parcela da população economicamente ativa previsto até 2030 favorece muito ao desenvolvimento econômico do nosso país, uma vez que gera bônus para a demografia, ou seja, onde a maior parte do número de dependentes, crianças e idosos, acaba diminuindo em relação à classe trabalhista. Estima-se que a metade do século XXI a gente consegue atingir um grande fluxo de pessoas inseridas aí no mercado de trabalho. Vamos também estar falando sobre o emprego formal. O que é emprego formal? São aquele emprego que garante ao trabalhador condições de trabalho, né, garante os direitos trabalhistas, como 13º, jornada de trabalho de 8 horas, a aceitação de atestados médicos, carteira assinada com todos os requisitos e garantia que a lei os dá. Vamos também falar um pouquinho sobre a questão do desemprego e uma economia informal. Devido ao grande crescimento na questão do trabalho formal, na questão do trabalho legal no nosso país, houve-se um aumento do trabalho informal, ou seja, daquele em que as pessoas trabalham sem carteira assinada, sem garantia de melhorias, sem direito a 13º, sem direito a atestados médicos ou até mesmo afastado do trabalho por questões de saúde, onde a pessoa trabalha-se por conta própria ou trabalha para empregador que não assina a carteira, não garantindo os direitos trabalhistas. Então, com essa questão do crescimento do trabalho informal, há também o crescimento paralelo a isso aí do desemprego. Hoje nós vivemos uma situação crítica no nosso país em relação à questão do desemprego, uma vez que o Brasil e o mundo todo vive um período de crise pandêmica, não é isso? Então a situação já colabora para o crescimento. Nós já vínhamos antes aí da pandemia com um alto índice de desempregado e hoje a coisa complicou ainda mais. Com o fechamento de algumas fábricas, algumas indústrias, com as dificuldades de manter o comércio, de manter a indústria aberta diante de tantos desafios, de tanta burocracia social que nós estamos vivendo. Então, aumentou muito a questão do desemprego. Muitas famílias estão com chefe de família desempregado, principalmente nos grandes centros urbanos. E a crise econômica
desde de início da pandemia, ela afetou rapidamente todos os países, principalmente aqueles que não têm uma estrutura econômica que garante aí a preservação do bem-estar da sua população. Então, houve aí um crescimento muito grande do desemprego e do trabalho informal, porque aquele que está desempregado, ele precisa buscar meio de sobrevivência. E aí é que se inicia, aí é que ele se insere no trabalho informal, onde ele vai trabalhar fazendo bicos, onde ele vai trabalhar por conta própria, né, buscando alternativas de sobrevivência. E falando sobre o trabalho infantil, que é uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado um trabalho infantil aquele realizado por menores de 16 ou que tenha entre 14 e 16 e que não estejam trabalhando na condição de aprendiz. No Brasil, assim como em outros países pobres e desiguais, existem muitas crianças nessas condições, né? Que na maioria dos casos elas trabalham para ajudar no sustento da família, recebendo valores bem desfavorável mesmo, trocando o trabalho por comida. Observamos que algumas regiões brasileiras, principalmente a região Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, o grande número de crianças inseridas no mercado de trabalho de forma ilegal tem crescido muito. Às vezes, a criança é obrigada a sair da escola para poder trabalhar, para garantir, né, ajudar aí os pais a pôr comida na mesa. E isso, segundo a Constituição brasileira, segundo as leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, é crime, porque a criança tem os seus direitos preservados. A criança tem direito à moradia, a criança tem direito à saúde, a criança tem direito ao bem-estar e lazer, a criança tem direito à educação. Após tudo isso, a criança vai passar pela fase da adolescência, pela fase de aprendiz e se inserir no mercado de trabalho já na sua maioridade. De modo geral, nas regiões norte e sul, as crianças desempenham atividade que estão mais ligadas aí à exploração de recursos naturais. No Nordeste, há mais criança trabalhando no setor agropecuário e no Sudeste, no setor industrial de serviço, né? Centro-Oeste aí com atividade que divide entre explorações de recursos e atividades referentes à agropecuária. O trabalho infantil prejudica o estudo, reduz a frequência do estudante às aulas e aumenta a chance de abandono do lar, né? Especialmente entre os adolescentes. Hoje é muito triste a gente ver a realidade de muitos adolescentes que deveriam estar na sala de aula, que deveriam estar estudando e abandonaram os estudos por conta de ter que trabalhar logo cedo para garantir a sua sobrevivência, as suas necessidades. A mulher no mercado de trabalho. Outra grande conquista social. A participação da mulher no mercado de trabalho cresceu muito nas últimas décadas. No entanto, o trabalho desigual entre homem e mulher persiste. Muitas mulheres recebem salários menores do que homens, exercendo a mesma função, a mesma profissão. Além disso, há casos de desrespeito aos direitos garantidos pelas leis trabalhistas, como a licença maternidade e a licença para amamentar. Em momentos de crise econômica, historicamente, as mulheres são as primeiras a serem demitidas. Qualquer que seja o motivo pelo qual a empresa precisa fazer cortes e demissões, as mulheres estão sempre à frente para serem demitidas primeiro. Porque, segundo a visão em relação social, a mulher ainda não está ao pé de nível de igualdade de exercer as mesmas funções do que os homens. Embora a realidade nos mostre o contrário. Mulheres exercendo funções
iguais ou melhores à ação dos homens. Então, o percentual de mulheres desempregadas ainda é superior ao percentual de homens, conforme podemos observar no gráfico, no conteúdo de vocês, aí na página 87. Tem um gráfico que mostra o percentual, a taxa de desemprego da população maior de 16 anos. Tivemos também a criação de novas profissões. Ao longo do tempo, algumas profissões são substituídas por outras ou passaram a ser realizadas por máquinas. A questão da industrialização, a questão do avanço da tecnologia tem afastado as pessoas do setor produtivo e inserido os maquinários. Isso ocorre em função do desenvolvimento das novas tecnologias e do aumento de produção e para redução de custos em setores como indústria e agricultura. Diversos tipos de atividade que no passado era desenvolvida por muitas pessoas foram totalmente automatizadas ou empregam apenas operadores de equipamentos modernos, profissionais com formação especializada. Trabalho com baixa qualificação profissional, em especial aqueles que procuram o primeiro emprego. Geralmente, aquele que procura o primeiro emprego é exigido aí pelas empresas a experiência, mas muitas vezes o trabalhador não tem como mostrar ou apresentar uma experiência se ele não tiver a primeira oportunidade de trabalho. Como ele vai adquirir experiência se ele não tiver oportunidade de trabalho? E na maioria das vezes, a experiência é que define, a experiência é que dá a conquista ou não da vaga de um trabalho. Conhecendo o conhecimento sobre computação e informática também são cada vez mais valorizados no mercado de trabalho. Com a ascensão de novas profissões ligadas à internet, né, ligada ao web design, nós temos aí um desenvolvimento muito aperfeiçoado, aí, muito ligado à questão da informatização com a tecnologia industrial. E isso contribui para a questão da conquista do trabalho, de você se inserir no mercado de trabalho. É preciso que o profissional também estejam se qualificando, estejam buscando meios de permanecer ou de entrar no mercado de trabalho, uma vez que a competitividade hoje é muito grande. A busca pelo trabalho é muito grande. Então, profissões estão cada vez mais surgindo. Entre as chamadas de profissões do futuro, nós podemos destacar a engenharia, o desenvolvimento por aplicativo, especialista em marketing, controlador de mídia. Nós temos aí a questão da programação de internet, arquitetura, gerontologias. Então, que são várias as profissões que podem estar surgindo, todas elas exigindo a qualificação tecnológica do profissional. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Lembrando aí sobre a questão do trabalho infantil, é importante que vocês memorizem isso. O trabalho infantil, a Constituição e o Estatuto da Criança proíbe o trabalho infantil. Apesar desse trabalho infantil ter diminuindo, ainda nós temos uma realidade no nosso país que compromete aí o desenvolvimento e o crescimento educacional das nossas crianças. Então, mais uma vez, é preciso dizer não ao trabalho infantil. Então, para vocês compreenderem melhor o conteúdo, dê uma lida no conteúdo de vocês. Comecem na página 84, População e Trabalho. Observe direitinho os gráficos e, claro, assistam a aula e siga aí a programação na plataforma da nossa aula de hoje. Até a próxima aula.